Olá, meu povo, como é que vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam todos bem por aí. Professor Bruno Rocha, com mais um vídeo aqui do nosso canal. Mais uma vez, trazendo solução de questões do Enem 2021. Lembrando que a gente está aqui com uma série de vídeos aqui no canal, tá? Trazendo soluções, comentários, dicas em cima de questões que caíram, tá? Na última prova do Enem, na edição 2021 do Enem. Ok? Para esse vídeo de hoje eu estou trazendo, ó, duas questões. Hoje tem duas questões só nesse vídeo. E nessas duas questões a gente vai trabalhar com interpretação de gráfico e também com porcentagem. Nas duas questões, as duas questões vão vir com gráficos. A gente vai fazer a interpretação dos gráficos, tá certo? Para a gente colher as informações corretas, para a gente poder bolar a estratégia correta. Tá? E a gente vai resolver essas questões usando técnicas de porcentagem. E dentro da solução dessas duas questões, a gente vai ver comentários e dicas bacanas, ok? Então, vamos lá! A primeira questão de hoje é a questão 143 do caderno azul. Lembrando sempre que eu estou me baseando pela versão da prova que está com a capa azul, tá certo? Se você não fez a prova com a capa azul, você procura a questão correspondente aí no seu caderno de provas, ok? Tá? Lembrando sempre que a cor da capa das questões, a cor da capa do caderno de questões, traz as questões em ordem diferente, tá? Mas são as mesmas questões, tá certo? Eu estou me baseando aqui pela versão da capa azul e a partir dela eu vou resolver a questão 143, que é essa questão aqui. Repara. O gráfico apresenta o nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abasteciam uma cidade em 2 de fevereiro de 2015. E está aqui o gráfico, certo? São 5 reservatórios de água que abastecem uma cidade, tá certo? E esse gráfico ele traz o nível, o nível de água que está em cada um dos 5 reservatórios. Ok? Os 5 reservatórios não estão cheios, eles estão com determinada capacidade e o gráfico está trazendo a informação sobre a capacidade de cada um dos 5 reservatórios, tá certo? Vamos ver aqui a pergunta da questão. Nessa data, o reservatório com maior volume de água era o... Aí você empolgado só com a pergunta da questão. Ah, é só isso? É só para dizer qual é o reservatório que está com maior volume de água? Ora, é o reservatório 5. Tá aqui, o gráfico dele é o maior, a coluna dele é o maior, então ele é o que está com o maior volume de água. Cuidado! Você vai chegar nessa conclusão errônea se você não interpretar bem o que é que o gráfico está te dizendo, as informações do gráfico. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui com calma. Você vai ver que não é bem assim. Não é porque o 5 ali está com a coluna maior que ele é o que está com o maior volume de água. Vamos reparar aqui nas informações do gráfico. Aqui em cima, repara, ó, capacidade em bilhão de litros. Repara que cada um dos 5 reservatórios tem uma capacidade diferente, ó, capacidade total. Os 5 reservatórios não têm o mesmo tamanho, tem maiores e tem menores. O reservatório 1, por exemplo, a capacidade dele total é 105 bilhões de litros. Reservatório 2, 100 bilhões de litros. Reservatório 3, 20. Reservatório 4, 80. Reservatório 5, 40 bilhões de litros. Então, os reservatórios não têm a mesma capacidade total. E aqui na coluna da vertical, olha, nível de ocupação em porcentagem. Não é o nível de ocupação de verdade, é o nível de ocupação proporcional em porcentagem. Tá certo? Então, vamos interpretar o gráfico aqui. Aqui no reservatório 1, a coluna do 1 aqui está no 20. Ó. Ou seja, o reservatório 1 está com 20% de sua capacidade. E quanto é essa capacidade? 105. Ou seja, o reservatório 1, a capacidade dele atual é 20% de 105. É o volume de água que tem lá atualmente. Reservatório 2, 30% de 100. Reservatório 3, o nível de água atual lá é 50% de 20. É a porcentagem em cima de cada um dos valores de cada um dos 5 reservatórios. Reservatório 4, 40% de 80. Reservatório 5, 60% de 40. Então, a gente já está enxergando aqui o caminho de como é que a gente vai encontrar a resposta da questão. A gente vai ter que calcular
o volume atual de cada um dos 5 reservatórios baseado na porcentagem e no volume total de cada um, na capacidade total de cada um. Aí sim a gente vai conseguir encontrar a resposta correta da pergunta, que é qual dos 5 reservatórios está com o maior volume de água neste momento, tá certo? Então, vamos lá para a lousa, vamos calcular as porcentagens, tá? Vamos aqui para nossa lousa. Tá aqui. Bem, vamos começar pelo reservatório 1. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, reservatório 1. O reservatório 1, ele está com 20% da capacidade, que é 105. Tá certo? 105. 105 é a capacidade total dele, se ele está cheio. Não é o caso, ele não está cheio, ele está com 20% da capacidade. Então a gente vai calcular 20% de 105. Dica! Se você quer calcular 20% de um número, basta você dividir esse número por 5. Divida por 5. 20% de um número, você divide esse número por 5, tá? 10% de um número, você divide por 10. 50% de um número, você divide por 2. 5% de um número, você divide por 20. E por aí vai. Depois eu vou até fazer um vídeo só falando sobre isso. Essas dicasinhas de porcentagem, ao invés de você calcular uma porcentagem de um jeito convencional, basta você fazer uma divisão no lugar e pronto. Vai facilitar muito a tua vida. Tá? Então 20%, se você quer saber quanto é 20% de um número, você pega esse número e divide por 5. Pronto. Então 20% de 105 é 105 dividido por 5. Se você fizer 105 dividido por 5, você vai encontrar 21. Tá bom? Ou seja, o reservatório 1 tá com 21 bilhões de litros lá dentro dele. Aqui já não é mais porcentagem, aqui já é o valor mesmo real, o numérico, 21 bilhões de litros. Esquece bilhão, tá? Não precisa fazer conta com bilhão não, tudo bem? Vamos para o reservatório 2. A gente tem que calcular cada um dos 5 reservatórios, ok? Reservatório 2, 30% de 100. E aqui não tem conta. Aqui não tem conta, sabe por quê? Você está calculando uma porcentagem de 100. Porcentagem de 100 é o próprio número. Porcentagem já é por si só sobre 100. Porcentagem é uma razão sobre 100. Então, se você vai calcular uma porcentagem do próprio 100, é o próprio número que você já tem. Tá bom? 50% de 100, 50. 70% de 100, 70. 1% de 100, 1. Tá certo? Se você vai calcular porcentagem sobre 100, é o próprio número lá que está no percentual. Porque porcentagem já é razão 100. Então, 30% de 100, aqui nem tem conta. É 30. Tá bom? Vamos ver o reservatório 3. Reservatório 3 é 50% de 20. Aqui também não tem conta, tá, gente? Não tem conta. É intuitivo. Usa a lógica. 50% é metade. Então, 50% de um número é a metade desse número. Você não precisa fazer conta. 50% de 20 é a metade de 20. Ou seja, 10. Então, dependendo do número que você está calculando a porcentagem, você nem precisa fazer conta. Basta você usar uma lógicazinha e pronto. Tá? Aqui no 2 e aqui no 3 a gente não fez conta. A gente só usou uma lógica e pronto. Tá certo? Reservatório 4. Agora sim vai entrar uma contazinha, mas é só uma contazinha. Reservatório 4 é 40% de 80. Existem várias maneiras de você calcular a porcentagem, tá? Eu costumo usar a maneira que se encaixa mais dependendo daquilo que a gente está fazendo, tá? Aqui eu vou... 40% de 80, eu vou escrever 40% em forma de fração e multiplicar pelo número, tá? Você escreve a porcentagem em forma de fração e multiplica por essa fração. 40% é 40 sobre 100. Lembrando sempre que porcentagem é uma razão com o denominador 100. É uma fração com o denominador 100. Então, 40% você pode escrever 40 sobre 100. Porcentagem de um número é a fração vezes esse número. Então, 40% de 80, 40 sobre 100 vezes 80. Eu posso escrever em forma de decimal, 0,4? Pode, tudo bem, você pode. Mas eu gosto de escrever em forma de fração porque tem a história da simplificação, tem a história de cortar zeros. Isso vai facilitar o teu trabalho. Quer ver?
40 sobre 100 vezes 80. Aqui a gente vai mandar zeros embora aqui. Esse zero do 40 vai embora com esse zero do 100. E esse zero do 80 que está multiplicando vai embora com esse zero do 10 que sobreviveu aqui. Tá certo? E foi que sobreviveu aqui? 4 vezes 8. Pronto. Então tudo que tu vai ter que fazer aqui é 4 vezes 8. Sobre 1. Sobre 1 não faz diferença. Então, 4 vezes 8 aqui, ó, 32. Então, 40% de 80, 32. Ok. Finalmente, reservatório 5. A gente vai usar uma estratégia parecida aqui. É 60% de 40. Eu vou escrever em forma de fração. 60 sobre 100. Mais uma vez, reforço aqui a vantagem de você escrever a porcentagem em forma de fração. Você vai poder fazer simplificações, você vai poder cortar zeros. No final, tudo que você vai ter que fazer é uma multiplicaçãozinha básica de tabuada. 60%, 60 sobre 100. A gente quer calcular 60% de 40. Mesma coisa, ó. Repara. 0 do 60 vai embora com 0 do 100. 0 do 40 vai embora com 0 do 10 aqui que sobrou. Tudo que tu vai ter que fazer agora é 6 vezes 4. 6 vezes 4 é 24. E pronto. Agora temos a capacidade, o volume atual, numérico mesmo, de verdade, de cada um dos 5 reservatórios. O reservatório 1 está com 21 bilhões. O reservatório 2 está com 30 bilhões. Não é mais porcentagem, agora é o valor real mesmo. Reservatório 3, 10 bilhões. Reservatório 4, 32 bilhões. Reservatório 5, 24 bilhões. Qual é o reservatório que está com o maior volume de água neste momento? Reservatório 4. Ok. Ele está com 32 bilhões de litros. Ele é o reservatório que está atualmente com o maior volume de água. Ok. Então vamos voltar lá para a nossa questão. Qual é o reservatório que está com o maior volume de água? É o reservatório 4. Tá certo? Então, se você simplesmente bate o olho no gráfico, você vai errar a questão. Ah, é o 5. Não, não era o 5. Você bateu o olho no gráfico, mas você não interpretou as informações que o gráfico está te dando, a maneira como os dados estão organizados no gráfico, você não vai conseguir elaborar uma estratégia correta para encontrar a resposta correta. Tá certo? Então, diferentemente do que o nosso olho de algum ledo engano que poderíamos ter, não é o item 5, não é o reservatório 5, é o reservatório 4, item D. Ok. Vamos para a nossa próxima questão aqui de hoje. Deixa eu descer aqui a nossa página. A próxima questão é a questão 150 do caderno azul. A gente também vai mexer aqui com gráfico e com porcentagem. Tá certo? Repare aqui na questão. A depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral. Tá certo? Os neurônios de um deprimido não respondem bem aos estímulos dos neurotransmissores. Os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de restabelecer a química cerebral. Com o aumento gradativo dos casos de depressão, a venda desses medicamentos está em crescente evolução, conforme ilustra o gráfico. Meu povo, tem muita gente que fala que ler o enunciado da questão de matemática só vai fazer você perder tempo. Na verdade, não. Uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro, uma dica que eu sempre gosto de dar é a seguinte: você precisa entender o que é que está se passando dentro da questão. Você precisa compreender bem o que é que está acontecendo dentro da questão. Se você não entende bem, se você não compreende bem o que é que está acontecendo dentro do enunciado, isso vai acabar por prejudicar você elaborar a sua estratégia para resolver o problema. Tá certo? Então, todas as informações que a questão está dando, de uma certa maneira, elas são importantes dentro da solução. Talvez elas não entrem diretamente lá no cálculo na hora, mas para você interpretar bem o que é que está acontecendo, é muito importante. Tá certo? Então, se você está lendo a questão de matemática do Enem, não entendeu direito o que é que está acontecendo, lê de novo. Ah, mas eu vou perder 2 minutos a mais. É melhor você fazer assim e poder encontrar a resposta correta com mais confiança do que você pular tudo, não entender nada e no final você responder erroneamente. Lembra aqui da questão anterior? Tu tá apressado aqui para resolver essa questão? Qual é o reservatório que está com o maior volume de água? É o 5. Tá aqui é o gráfico maior é o 5, é o reservatório 5.
Mas não era o 5, era o 4, porque você bateu o olho, quis resolver apressado, não deu a devida atenção ao que é que está acontecendo dentro da questão, respondeu apressado, respondeu errado. Então é melhor você perder 1 ou 2 minutos a mais entendendo bem o que é que está acontecendo na questão, para você ter mais confiança e segurança na hora de resolver o problema, do que resolver apressado e assim você perder uma questão importante. Tá certo? Enfim, vamos voltar para cá. Vamos pegar aqui a última parte. Com o aumento gradativo dos casos de depressão, meu povo, se você está sofrendo, se você está percebendo, deixa eu abrir um parêntese aqui porque esse assunto é importante, tá? Se você está percebendo que está precisando de ajuda psicológica, você está percebendo que acha que está passando por ansiedade, por depressão, coisa assim, procura ajuda. Procure ajuda porque é muito difícil a gente conseguir superar esse tipo de coisa sozinho, esse tipo de problema sozinho, tá? Esse gráfico ele traz uma informação importante do que está acontecendo ao nosso redor. Casos de depressão aumentando, casos de ansiedade aumentando, procura por remédio aumentando, tá certo? Então, procure ajuda. O primeiro sinal que você perceber que está precisando de ajuda psicológica, está precisando de uma força a mais, procure ajuda profissional, então você se apega àquelas pessoas em quem você confia. Tudo bem? Enfim, com o aumento gradativo dos casos de depressão, a venda desses medicamentos está em crescente evolução conforme ilustra o gráfico. Tá aqui o nosso gráfico de hoje. Nosso gráfico da nossa segunda questão. Repara aqui no eixo vertical, ó, volume de vendas em milhão. 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, tá bom? É um gráfico de linha aqui. Ano, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Em 2005, foram vendidos 236 milhões de medicamentos contra a depressão. 2006, 294 milhões. 2007, 370 milhões. 2008, 465 milhões. 2009, 519,2 milhões. Certo, fizemos a interpretação do gráfico aqui. Pergunta. No período de 2005 a 2009, o aumento percentual de vendas... Olha aqui a pergunta, ó. Aumento percentual. Vou até mudar de cor aqui para você enxergar melhor. Repare. Vou botar aqui um amarelinho. Essa cor aqui tá legal. O aumento percentual de vendas. Aumento percentual. Aqui a gente precisa conversar um pouquinho. O gráfico tá dando alguma coisa de porcentagem? Não tem nada de porcentagem no gráfico. Como é que eu vou dar, portanto, o aumento percentual? Variação percentual. Se você tem uma grandeza é tudo aquilo que tu mede ou que tu conta, tá certo? Se você tem uma grandeza que varia com o tempo, o valor dessa grandeza vai variando com o tempo, você consegue calcular o percentual de variação. Quantos por cento aumentou ou quantos por cento diminuiu, dependendo se essa grandeza está aumentando ou está diminuindo o seu valor. No caso aqui do nosso problema, essa grandeza está aumentando de valor, então vai ser um aumento percentual, tá certo? Como é que a gente calcula o aumento percentual de uma variação? Você tem que descobrir quanto foi que variou. Ou seja, você quer o valor inicial. Você vai fazer a diferença entre o valor final e o valor inicial. Aí você vai ter a variação. Quanto foi que variou? Era 10 e agora é 17. Variou quanto? 7. Ou então era 20 e agora é 8. Variou quanto? 12. Para baixo nesse caso. Essa é a variação. Então, a variação nesse caso é a diferença entre o valor final e o valor inicial. Tá certo? Só que você quer a variação percentual. Então, você vai ter que dividir pelo valor inicial. Variação percentual sempre é sobre o valor inicial. Valor inicial. Tudo bem? E repare, ó, que a questão quer saber a variação de 2005 a 2009. Então, o teu valor inicial é o valor de 2005, 236. Esquece milhão, tá? O teu valor final é o valor de 2009, ou seja, 519,2. Tudo bem? Vamos lá para a lousa. Opa! Comando errado. Pronto. Até preparei aqui um esqueminha. Ó, o que eu comentei agora há pouco. Variação percentual. Variação numérica. O que é que eu quero dizer com variação numérica? É a diferença mesmo dos valores, tá? O valor final menos o valor inicial. Quanto foi que variou? Sobre o valor inicial. Aí você vai ter aqui uma razão.
E é a partir dessa razão que você vai calcular a porcentagem. E aí você escolhe fazer a divisão, ou você escolhe fazer a regra de 3, eu vou fazer por regra de 3, tá? A gente vai ver aqui como é que vai ser o esquema, tá? Então, é assim que a gente determina a variação percentual. Serve tanto para aumento quanto para diminuição. Ah, qual for o percentual de aumento? Faz a diferença lá do aumento, coloca sobre o valor inicial. Ah, quanto for o percentual de desconto? Uma coisa custava R$300, agora custa 270. Quanto foi o quantos por cento de desconto teve? Tá? Serve para as duas coisas, tanto para aumento quanto para desconto. No nosso caso aqui é aumento, variação numérica sobre o valor inicial. Variação numérica, tá? Variação é o valor final menos o valor inicial, tudo bem? Então, no nosso caso aqui, a variação numérica é de 2005 para 2009. Quanto é o valor de 2009? 519,2. Menos o valor inicial, que no caso é o de 2005, já que a variação começou em 2005. O valor lá de 2005, se você olhar no gráfico, é 236. Essa subtração aqui vai te dar a variação numérica. Quanto foi que variou numericamente, realmente. Embaixo você vai colocar o valor inicial, tá? Sempre é em cima do valor inicial se você vai calcular o valor percentual, variação percentual. O valor inicial é 236. Pode cortar o 236 de cima com o 236 de baixo? Claro que não. Você não vai cortar. Porque em cima está subtraindo, tá? Se em cima ou embaixo está somando ou subtraindo, você não pode cortar com o que está. Por exemplo, em cima está subtraindo. E tem o mesmo número embaixo, você não pode cortar. Se fosse multiplicando, poderia. 519,2 vezes 236 sobre 236, aí você poderia cortar o 236. Mas como está subtraindo, não pode. Tá certo? O que a gente vai fazer aqui então? Faz essa subtração aqui em cima. 519,2 menos 236. Ah, não sei de cabeça. Pois rabisca aí. A subtração tem que saber fazer, tá, gente? 519,2 menos 236. Cuidado para não montar aqui errado, hein? Completa com vírgula zero aqui para te ajudar. 2 menos 0, 2. Vírgula. Lembra lá? Vírgula por cima de vírgula. Você aprendeu lá na alfabetização? Pois é, aquele esquema. 9 menos 6, 3. 1 menos 3. Pede prestado, né? Ou então você faz 51 menos 23. Faz direto 51 menos 23. 51 menos 23 é 18. Tá? Então, se você quiser pedir emprestado, para se sentir mais confiante. 5 aqui vira 4. Aqui vira 1. 11 menos 3, 8. 4 menos 2. Opa! Opa, cadê o problema aqui? Mesmo um 2 aqui, ó. Ó o vacilo. 283. Foi mal. Tá vendo? Era melhor ter pedido emprestado desde o começo. 283,2 sobre 236. Certo, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Lembra que eu falei que a gente ia fazer por regra de 3? Então, eu vou escrever aqui do outro lado, ó, x sobre 100. O que é x sobre 100? Eu não sei a porcentagem, eu quero descobrir a porcentagem. Tá certo? Eu quero descobrir a porcentagem. Então, você iguala x sobre 100. Você não sabe a porcentagem é uma razão com o denominador 100. Se você não sabe a porcentagem, você chama de x. Como é uma porcentagem, você escreve essa coisa, esse x, sobre 100, tá certo? E aqui do outro lado, os valores que você já tem real. Tudo bem? 283,2 a variação sobre 236 o valor inicial. Produto dos meios igual a produto dos extremos, aquele esquema lá da multiplicação assim, em x, em cruz, depende de como você chama, tanto faz. 236 vezes x, 236x igual 283,2 vezes 100. Multiplicar por 100 é fácil, é só você empurrar a vírgula duas casas para a direita. Tá bom? Uma casa pega esse 2, você tem que puxar mais uma casa, então você completa com 0 aqui, ó. Então a vírgula vem parar aqui. Como não tem ninguém aqui, essa coisa fica o número inteiro. 28.320. Então 283,2 vezes 100 é 28.320.
O 236 que está multiplicando passa dividindo. Então você vai ter x. X é o percentual que tu está procurando, tudo bem? X vai ser 28.320 dividido por 236. Tá certo? Simplifica isso aqui, que é para tua divisão. Tu vai ter que fazer essa divisão aqui, tá certo? Simplifica, que é para ficar melhor. Dá para dividir em cima e baixo por 4. Como é que eu sei que dá para dividir em cima e baixo por 4? Quando é que eu posso dividir um número por 4? Quando os dois últimos algarismos formam um múltiplo de 4. No caso aqui, 20. 20 é múltiplo de 4. 20 é 4 vezes 5. E aqui embaixo, 36. 36 é múltiplo de 4. É 9 vezes 4. Então, se os dois últimos algarismos formam um múltiplo de 4, o número todo ele é múltiplo de 4. Então, tu pode dividir por 4. Então, a gente vai dividir em cima e embaixo por 4. Precisa fazer essa simplificação? Eu recomendo que sim, porque aí você vai ter números menores. Você vai fazer divisão com números menores, o que vai te dar mais segurança. É melhor você fazer conta com número pequeno do que com número grande. Vai te dar mais trabalho e a chance de você errar vai ser maior. 28.320 dividido por 4. Se você fizer essa divisão, 28 dividido por 4 dá 7. Vai dar 7.080. 28.320 dividido por 4 dá 7.080. Embaixo, dá o traço da fração aqui. Embaixo, 236 dividido por 4. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar 59. Então, você vai fazer 7.080 dividido por 59. Bem, vamos lá fazer aqui. 7 não dá por 59. Vamos para o 70. 70 dividido por 59 dá 1. Tá certo? 1 vezes 59, 59. 70 volta... Aquele esquema lá. 1 vezes 59, 59, né? Volta multiplicando. O resultado subtrai do primeiro número que tu dividiu. 70 menos 59. Isso dá 11. Desce o 8. 118 dividido por 59... dá exatamente 2. 2 vezes 59 dá exatamente 118. Então você tem aqui 118 menos 118. 0. Acabou aqui. Não, cuidado. Porque você não desceu esse último 0, lembra? Esse último 0 que você não desceu, você desce agora. Como você não vai... 0 dividido por 59 dá 0. Então, quando você tem um 0 sobrando no final para descer, você desce e acrescenta um 0 aqui no quociente. Aí você não vai ter 12, na verdade, você vai ter 120. Agora sim você tem resto 0, o resultado da divisão é 120. Então, o número que a gente está procurando é 120. Esse 120 é o quê? É o x. E esse x é o quê? É a variação percentual que a gente está procurando descobrir. Portanto, variação percentual aqui foi de 120%. Essa foi a variação percentual que a questão está perguntando para a gente. Tá? Então vamos lá aqui na nossa questão, vamos ver qual é o item correto. É o item C. Esse foi o aumento percentual, 120%. Tudo bem? Item C. Ok, pessoal. O que a gente tinha para hoje era isso. Tá certo? Ficou ainda com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma sugestão? Quer expor um jeito diferente que você fez essas questões? Vem aqui nos comentários do vídeo, ok? Que o seu comentário é sempre muito bem-vindo neste canal, ok? Além disso, você está interessado em ter aulas de matemática? Incluindo aulas de matemática online? Fala aqui com o craque, fala aqui com o professor Bruno Rocha. Aqui tem aula, ofereço aulas particulares de matemática online para todo o Brasil e para todo o universo que fala português, obviamente, ok? Então, obrigado demais pela presença de vocês. Fique à vontade para compartilhar, recomendar este vídeo para todo mundo que você acha que vai se interessar por esse conteúdo. E até o próximo vídeo resolvendo mais questões do Enem 2021. Tchau, tchau, até a próxima.